O Gabriel, eu conheci ele, na verdade eu vi conteúdo dele no Instagram, depois eu participei do Escala Sem Fórmula Online, só que assim, não, na verdade não consegui participar, eu vi a gravação, depois baixei, eu até mandei depois pra ele. Pra ele, eu acho que foi pra uma moça que trabalhava com ele. Fui na gráfica, imprimi a apostila, porque eu só tinha o PDF, aí eu fui fazendo exercícios e tal. Aí eu apliquei, comecei a ter algum resultado, eu falei, cara, eu preciso falar com esse cara, eu preciso entrar nesse meio aí, porque, cara, só o que eu tive ali com a apostila já tinha dado algum resultado, né? Já tinha feito as minhas primeiras vendas do funil que ele ensina e tudo mais. Cara, na verdade, eu cheguei até o funil, né, do Gabriel, porque eu estava frustrado com o lançamento. Então, eu fiz 18 lançamentos sozinho, e eu ficava nesse círculo vicioso, né? De você ter que fazer lançamento para faturar, aí tô rico, tô rico, tô pobre, então não tinha uma constância. E era um estresse muito grande. Então, quando eu conheci o Gabriel, eu comecei a descobrir que eu não ia precisar fazer lançamento para conseguir manter o faturamento da minha empresa, né? E também eu conseguiria escalar. E aí, a partir do momento que eu comecei a aplicar, coloquei time comercial, comecei a aplicar os funis de captação de leads, CRM, o processo comercial que eu nunca tive, eu parei de depender de lançamento. Então, tipo assim, foi um dos pontos nesse ano, foi esse ano, que fez eu subir um nível no meu negócio em relação à estratégia. Porque eu estava muito preso, estava muito até desanimado, e aí eu comecei a perceber um meio de ter maior controle sobre a minha operação. Beleza, então só para você entender, eu fazia em média ali por lançamento de 90, 120 mil. Com aquele estresse todo, com aquela não ter aquela previsibilidade daquele investimento que você está fazendo, se realmente vai retornar ou não. E aí, quando eu comecei a implementar os funis de captação de lead, implementei time comercial, comecei a ter controle de todas as minhas métricas, eu comecei a faturar 150 mil com previsibilidade, sem todo esse estresse. Então, hoje eu vejo, né, uma maneira de escalar de uma forma muito mais saudável e também fazer lançamento sem o estresse do lançamento. Uma coisa não invalida a outra, mas esse virou o pilar principal de faturamento da minha empresa. De tanta coisa que eu tinha, que eu fui aplicando e as coisas foram crescendo, eu parei de participar das reuniões ao vivo, coloquei os meus funcionários para participar. Eu falei, mano, vai lá, aprende, porque na correria. Quando eu iniciei na mentoria, eu fiz a reunião com o Gabriel. Eu falei, cara, fiz aqui o exercício da apostila, eu preciso que você me ajude e tal a resolver essa situação, que era a situação do lançamento. E aí, a partir do momento que eu entrei, participei das reuniões, tanto da reunião de funil, da reunião de comercial. E aí, com essas mentorias que eu tive, foram poucas que eu fiz, tá? Foi tipo assim, sei lá, umas 4, 5 reuniões que eu fiz. Eu já fui começando a implementar, já começou a ter resultado. E aí eu comecei a ter que me preocupar com outras coisas em relação ao produto. Aí eu parei de participar, comecei a colocar meu time para participar, para continuar ali aprimorando a parte principalmente do comercial. O que eu tenho para falar do Gabriel é o seguinte: para toda pessoa que estava na minha situação em relação, por exemplo, a lançamentos, a ficar dependendo de lançamento naquele estresse, eu tenho certeza, se eu conseguir, assim como muitas pessoas precisam, o conteúdo do Gabriel, a mentoria do Gabriel é um melhor lugar que que dá ali o suporte para que a gente consiga estruturar toda uma operação que não precisa mais desse lançamento. Então, assim, toda a parte de comercial, de funil, de ajuste, não só isso, tá? Mas muitas coisas internas. Tipo, pô, como é que você fez o seu evento? Ou me passa o contato aí de quem que faz a sua produção e tal. Então, ele fornece realmente tudo além daquilo do que tange a parte só do Escala Sem Fórmula, né? Então, o que eu percebi é que ele ajuda até mais do que é proposto ali na mentoria.